MST manda atacar. Bolsonaro lidera o fim da guerrilha de Lula. O exército da esquerda está apavorado e ameaça um novo ataque. As Forças Armadas poderão agir para paralisar o exército de Lula. O MST já sinaliza uma retomada de invasões de terras em caso de vitória de Lula. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, João Pedro Stedley, avisou que o ajuntamento vai retomar mobilizações em massa. Ou corrijo a minha colocação, João Pedro Stedley ameaçou o Brasil que o ajuntamento vai retomar mobilizações em massa caso Lula volte a ser presidente do Brasil. Em linhas gerais, as invasões do MST voltarão. Quando a classe trabalhadora recupera a iniciativa, disse Stedley, ela passa a atuar na defesa de seus direitos, diz ele, fazendo greves, ocupando terras e promovendo mobilizações como naquele grande período de 78 a 89, disse o líder do movimento que abrange ali a defesa da vontade, das intenções de Luiz Inácio Lula da Silva. O MST criou comitês populares de luta em todo o país para apoiar a candidatura de Lula. Ou seja, o MST ameaça voltar aos atentados contra as terras, contra as propriedades, se Luiz Inácio Lula da Silva for eleito. É gravíssimo essa informação e eu preciso que você fique atento agora. O MST ameaça voltar com os atentados, invasões de propriedades e de todas as terras que eles entenderem como improdutivas para começar uma retomada de força comunista no Brasil. O exército de Lula já se prepara para novas invasões e ameaça a população brasileira a promover novas ocupações, como aquilo que eles chamam de grande período, de 1978 a 1989. Com Lula no poder, é fato que o MST ocupará os lugares que foram expulsos pelo governo Bolsonaro. O MST criou comitês populares de luta em todo o país para apoiar a candidatura de Lula. E se Lula chegar ao poder, o Brasil estará sujeito e refém aos movimentos da guerrilha petista. Vamos lutar pelo Brasil. Se você é cidadão de bem, se posicione agora e não permita que essa força maligna tome novamente o poder. É hora do Brasil se voltar a Deus e buscar a Deus sobre todas as coisas, porque só Deus pode nos livrar desta malignidade que imperou por tantos anos. Volte-se a Deus nesses dias e busque em muita oração arrependimento pelo Brasil, para que o Brasil não passe mais uma vez por um sistema como este. No podcast, Stedley afirmou que já foram criados cerca de 7.000 grupos em assentamentos da reforma agrária. Acho que a vitória do Lula, como se avizinha, vai ter como uma consequência natural psicossocial nas massas de um reânimo para nós retomarmos as grandes mobilizações, ou, em resumo, os grandes atentados da guerrilha, do exército petista comunista que imperou por décadas na nossa nação. O Brasil precisa reagir. O Brasil não pode permitir que isso aconteça. O Brasil não pode permitir que isso volte a acontecer. A situação é muito séria, muito grave. O Brasil precisa reagir agora. Você precisa espalhar essa informação por onde você puder. Nós precisamos lutar em defesa da nação brasileira.
É hora do Brasil defender o seu território. É hora da nação brasileira entender que nós precisamos fazer algo. Nós precisamos defender a nossa nação. O Brasil precisa entender o seu papel dentro da nação brasileira e nós precisamos parar de nos submetermos aos desmandos, a tudo aquilo que, infelizmente, veio acontecendo ao longo de décadas, de anos, no Brasil, por intermédio desta, poderíamos chamar até de uma seita que, infelizmente, governou por décadas a nação brasileira. E você vai permitir que isso continue? As invasões representariam o fim da série histórica de terrorismos praticados pelo MST no campo, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. 11 ataques à fazenda foram registrados no país no ano passado. Em 2020, foram apenas 6. Sim, em 2020 foram apenas 6. Do ano anterior, 7. Trata-se dos menores números verificados desde 1995, quando o INCRA passou a organizar os dados. Nos 2 mandatos de Fernando Henrique, os sem terra invadiram 2,5 mil fazendas. Luiz Inácio Lula da Silva registrou cerca de 2.000 invasões. Dilma, houve menos de 1.000 crimes dessa natureza. Os números mostram que o atual governo, liderado por Jair Bolsonaro, apresenta um desempenho melhor e até mesmo que o verificado na gestão de Michel Temer, que durou de agosto de 2016 a dezembro de 2018, com 54 invasões durante o tempo em que o MDBista esteve à frente. O governo Bolsonaro foi campeão de entregas de títulos da reforma agrária, parando todas as invasões, todas as manipulações. Segundo um levantamento, de acordo com as informações, o maior número de entregas de títulos de propriedade ocorreu ao longo do governo Bolsonaro. Isso é a verdadeira reforma agrária. O avanço no processo de regularização fundiária e de titulação de terras significa o reconhecimento do direito das famílias assentadas ou que ocupam áreas públicas, explica o governo. Na prática, a expedição do documento garante à família segurança jurídica para explorar a área, acesso às modalidades de crédito rural para investimento na produção ou infraestrutura, assistência técnica, além de contribuir com a redução dos conflitos fundiários. O vídeo de Lula, que chamou o agronegócio de fascista, porque ele não quer o agronegócio funcionando, ele quer a crise no Brasil, ele quer uma queda no Brasil, ele quer derrota, vergonha para o Brasil. Então, para ele, o agronegócio representa, na verdade, um fascismo, representa, na verdade, para ele, uma derrota para o comunismo. E é por isso que eu e você não podemos aceitar. E esse vídeo não foi e não deve ser apagado pelo TSE. O TSE decidiu que não apagará o vídeo que Lula chama o agronegócio de fascista e direitista. A federação do PT havia pedido a exclusão desse vídeo, mas o TSE deixou para bombar na internet. E isso é vitória para nós também. E eu quero que você deixe aí o seu comentário, que você deixe aí a sua opinião e que você venha junto conosco em defesa da nação brasileira, porque se existe um governo que protege a sua população e impede terroristas como esses de estarem atuando em suas missões no Brasil, esse governo é o governo Bolsonaro. Vamos juntos em defesa do Brasil? Então compartilhe agora, deixe a sua opinião e nos ajude a divulgar a verdade por onde este vídeo passar. O Brasil precisa saber desta ameaça e do que Lula e seus exércitos estão preparando caso ele vença as eleições. Isso não vai acontecer porque nós estamos juntos em defesa do Brasil. E se Deus é por nós, quem será contra nós?
Por isso, o Brasil precisa se voltar a Deus, orar, clamar, Uai, seu app de vídeos curtos.